Nessa parte da aula, nós vamos encontrar as relações fasoriais, tensão e corrente para as resistências, capacitâncias e indutâncias. Começando pelas resistências, nós podemos imaginar, então, um resistor de valor R, ao qual foi aplicado uma tensão senoidal dada por V de t, amplitude V, cosseno ômega t e fase φ. Como resposta à aplicação dessa tensão à resistência, nós teremos uma corrente I de T, que vai ser dada por V de T sobre R, e, portanto, a amplitude dessa corrente vai ser V sobre R, e note, a frequência do sinal não se altera como era esperado, mas a fase do sinal também não se altera. Então, corrente e tensão numa resistência tem a mesma fase. O que significa que, se a gente fosse traçar um gráfico desses sinais no tempo, e eu plotasse a resposta temporal da tensão, nós teríamos que a tensão e a corrente, elas são síncronas, com amplitudes diferentes, dadas aí pela proporção R, porém síncronas, porque elas têm a mesma fase, né? Do ponto de vista fasorial, o fasor de V de t é dado por V, amplitude V, né? E fase φ. E a corrente, em função desse fasor, a gente pode notar que nós temos aqui o próprio V de t, né? E, portanto, se a gente olhar para essa I de t como um fasor, a gente vai ter que o I fasorial, ele tem como amplitude V sobre R e como fase o mesmo φ, então E a J φ. Como nós temos que isso aqui é o próprio V fasor, nós obtemos então a relação tensão corrente fasorial da resistência como sendo V fasorial R vezes I fasorial, ou seja, nós temos aí a reprodução da lei de Ohm no mundo fasorial. Seguindo o mesmo raciocínio para as capacitâncias, agora a gente pode imaginar que nós temos uma capacitância C, a qual foi aplicada uma tensão V de t, de amplitude V, cosseno ômega t e fase φ. Nossa missão agora é conduzir uma análise semelhante à que foi conduzida para as resistências. Então, nós vamos determinar o I de t em função dessa função V de t, e para isso a gente vai ter que derivar essa função, né? E vamos usar a regra da cadeia. Então, a derivada do cosseno vai ser menos seno, e a derivada dessa função interna é ômega, em função do tempo, né? Então, nós ficaremos com menos ômega C vezes V, seno de ômega t mais φ. Eu vou tentar expressar agora esse seno em termos de um cosseno, para que a gente se aproxime ali da expressão da tensão, porque afinal de contas a gente está buscando a relação fasorial entre tensão e corrente, né? Então, para isso, eu vou usar a identidade trigonométrica, cosseno A menos 90 é igual a seno de A, certo? Então, eu vou ter aqui que o I de t pode ser escrito como menos ômega CV igual a cosseno de ômega t mais φ menos 90, certo? Bom, nesse ponto a gente já pode começar a pensar em termos de fasores. Então, o fasor de V de t vai ser dado por V fasorial, amplitude V e fase φ.
E para a corrente, nós vamos ter que a amplitude é menos ômega CV e a fase é φ menos 90. Então, escrevendo esse I fasorial, nós temos que menos ômega CV e AJ φ menos 90. Eu vou expandir agora esse termo exponencial porque ele tem, na verdade, uma subtração de expoentes. Então, eu vou ficar com menos ômega CV e a Jφ e a menos J90. Eu queria chamar a atenção para o fato de que E a menos J90, na verdade, é um número, é uma constante complexa. E a gente consegue expressar essa constante complexa na sua forma retangular, se a gente pensar aí no nosso plano complexo. Então, se a gente imaginar aí o plano complexo, no eixo Y nós temos o eixo imaginário, né? No eixo X nós temos o eixo real. Então, o número E a menos J90 é um número complexo que ele tem módulo 1 e fase menos 90. Então, ele tem módulo 1 e fase menos 90 graus, né? Se a gente quer explicitar esse número na forma retangular, nós percebemos que é um número que tem 0 de parcela real e 1 na parcela imaginária. Portanto, o número E a menos J90, ele pode ser expresso como simplesmente menos J. Substituindo esse número na expressão, a gente vai ver que o menos aqui do J, ele cancela com esse outro menos. Então, a gente vai poder reescrever o I fasorial como sendo J ômega C vezes V e a J φ. E aí, a gente pode notar que V vezes E a J φ nada mais é do que o fasor V. E, portanto, a gente já encontrou uma relação corrente-tensão para a capacitância fasorial. Então, nós obtemos I igual a J ômega C vezes V fasorial. Então, agora eu vou salvar essa relação e vou tecer algumas análises adicionais para a gente refletir sobre ela. Então, vou limpar aqui os slides, né? Então, nós obtivemos que I fasorial igual a J ômega C vezes V fasorial. E a gente pode pensar que, na verdade, o que nós temos aqui é a multiplicação de dois números complexos, J ômega C vezes o fasorial V. E a gente pode expressar esses mesmos termos na sua forma retangular. Então, esse número J ômega C é um número complexo que ele tem módulo ômega C e ângulo 90 graus, porque ele é um número que só tem a parte imaginária no valor de ômega C. E o V nós já sabemos, ele tem parte módulo V e fase φ. Então, ao multiplicarmos aqui, nós podemos escrever a mesma expressão de uma maneira ligeiramente diferente e a gente vai obter ômega C vezes V, né? Φ mais 90 graus, porque nós estamos falando de uma multiplicação de números complexos na forma polar e, portanto, a gente observa aí que temos a somatória dos ângulos, né? Então, significa que se a gente fosse plotar o fasor V e o fasor I no plano complexo, a gente teria algo interessante da seguinte maneira. Então, imaginário e real. Nós teríamos que
o fasor V é um fasor de módulo V e fase φ. Então, ele tem aqui V, módulo de V é dado pela amplitude V, certo? E o fasor I, ele é dado por uma amplitude que depende, notem que interessante, né? Depende de ômega, então ele tem aqui uma amplitude ômega C vezes V, e a fase dele é φ mais 90. Então, a gente percebe aqui que o fasor I, ele está adiantado em relação à tensão de 90 graus, certo? Então, desenhando o fasor V e o fasor I no plano complexo, a gente observa que eles estão aí defasados de 90 graus e que a corrente está adiantada em relação à tensão, certo? Então, se nós quiséssemos de maneira final, né, expressar a relação V por I da capacitância, a gente pode dizer então que V é igual a 1 sobre J ômega C vezes I fatorial. E notando sempre que essa nossa impedância, certo? Que agora, a partir de agora, nós vamos chamar aí de impedância Z da capacitância como um análogo da resistência, certo? Estamos falando aí agora de uma resistência que é complexa, por isso a gente chama de impedância, né? Ela, no caso da capacitância, depende da frequência de maneira inversamente proporcional. Então, se nós temos uma frequência muito alta para um capacitor, a impedância dele vai ser muito baixa. E se a gente tem uma frequência baixa, nós teremos uma impedância mais alta no caso da capacitância. Agora, nós podemos repetir, finalmente, o mesmo raciocínio para o caso do indutor, certo? Então, no caso do indutor, é mais conveniente nós começarmos pela corrente. Então, temos aí o indutor e podemos imaginar uma corrente cuja amplitude é I e cuja fase é ômega T mais φ, tá? Vocês vão perceber aí que a gente tem um análogo, né, da situação do capacitor, basta reproduzir os mesmos passos que nós fizemos, né, e a gente vai acabar chegando num ponto onde a tensão V vai ser dada por J ômega L I fasorial. Só que nesse caso, percebam também que agora nós estamos falando de uma defasagem diferenciada. Então, se lá na capacitância a corrente estava adiantada de 90 graus em relação à tensão, no caso do indutor, nós teremos a corrente atrasada de 90 graus em relação à tensão, pelos mesmos raciocínios que nós fizemos lá para a capacitância. Então, aqui nós temos a relação fasorial, tensão corrente para o indutor, e aí a gente vai perceber que essa impedância do indutor, né, o ZL aí do indutor, ela é diretamente proporcional à frequência do sinal. Então, quanto maior a frequência do sinal de entrada, maior a impedância do indutor. Quanto menor a frequência do sinal de entrada, menor a impedância do indutor. Então, como resumo final, nós temos aqui as três relações encontradas, V fasorial igual a R vezes I fasorial,
no caso do capacitor 1 sobre J ômega CI e no caso do indutor J ômega LI. Para o caso do capacitor, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão e a impedância é inversamente, a impedância ZC aqui é inversamente proporcional à frequência. Para o caso do indutor, a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão e a impedância do indutor é diretamente proporcional à frequência do sinal de entrada. Então, se aumenta-se o ômega, aumenta-se a impedância do indutor e vice-versa.